Oi, gente! Eu sou Mariade Podestá e tá no ar a temporada 2017 do programa Tipo Assim, aqui no canal Guarda-Chuva. Portanto, para vocês acompanharem os nossos conteúdos, as nossas entrevistas, os nossos bate-papo e também participar com a gente, inscreva-se no nosso canal, dê o like e compartilhe o nosso vídeo, beleza? O nosso entrevistado de hoje é pouco conhecido, quase não escreve, só que não. É o Lucão. Tudo bem? Olá, tudo bom. Obrigado pelo convite. Imagina, satisfação toda nossa. Ó, eu procurei várias palavras, vários jeitinhos de conseguir tentar descrever o Lucão, mas eu fui agraciada com as palavras da Astrid. Ela escreveu nesse livro, Telegramas. Acaba de ser lançado, o Lucão vai contar um pouquinho pra gente, mas deixa eu ler o prefácio pra vocês. Não conheço o Lucão, quer dizer, claro que conheço. Lucão se diz menino, adora brincar com a escrita, tanto quanto o menino adora jogar videogame. E que bom que ele brinca com essa escrita, assim eu me beneficio lendo. Sofro de um encantamento por sua escrita. Só que o Lucão da Renata, é um homem incrível, um poeta do nosso século. Rápido, simples, um inventor de palavras que enternecem. Suas poesias são mesmo telegramas, com a medida certa e exagerada do amor. Aliás, telegramas ainda existem. Tem por característica a urgência. E tem coisa mais urgente que uma declaração de amor? Vida longa, cara. A Astrid Fontenelle, fez esse prefácio maravilhoso. Eu pude bater um papo antes dessa entrevista com o Lucão. E é isso mesmo, ele é esse encantamento de pessoa. Ah, que bom, né? Nossa, você é incrível. Eu fiquei encantado porque o Telegramas é o segundo livro, né? Tá saindo por agora mesmo. E tive o prazer de conhecer a Astrid pela internet. A gente trocou poucas palavras, mas trocamos. Descobrimos uma amizade afim, né, que é a Céline, uma pessoa também maravilhosa, e de repente surgiu essa coragem para convidá-la para fazer o prefácio, surpreendentemente topou e tá aí, essa coisa bonita demais de ler, né? O que ela fala, o que você escreve nos seus dois livros, o que você escreve no blog, né, nos blogs a gente pode falar, que vai pro site, vai pro blog do Lucão. Vai pro site, pro blog, pro Instagram, pro Facebook, Instagram, não é? Mas é a mesma coisa em todos os canais. E essa facilidade, gente, da internet, olha que magia, o contato aconteceu pela internet. O Lucão tem mais de 380k de seguidores, mais de 2.000 curtidas diariamente. As palavras, elas tomam uma outra proporção. Você, quando começou a escrever, me conta, né, que tem mais de 10 anos, você pensava nesse fascínio, em fascinar as pessoas? Não era a intenção mesmo, assim, o objetivo, né? Nunca foi por isso. Foi pelo prazer de escrever, né? Eu sempre... Uma fase da vida sem ler muito, ler por prazer. A fase da escola, né? Passei estudando para passar de ano. Não tinha muito prazer em pegar o livro, né? Escolher. Mas mas pós-escola, esse prazer surgiu de novo, surgiu muito forte na faculdade. Então, li bastante e a vontade de escrever surgiu com a leitura, né? Então, quanto mais eu li as coisas bonitas, falei, vontade de escrever também, tentar, né? Escolhi a profissão de publicitário, que também me incentivou muito a escrever. Então, surgiu nesse período de muita leitura, de muito estudo, mas de uma leitura mais prazerosa, mais para mim. Então, surgiu com o objetivo de escrever para mim. De fazer a parte de criação também. De criar, de escrever, de me divertir nesse universo, né? Fazer uma coisa divertida escrevendo. Era um desafio grande para mim no começo, porque eu não tinha menor jeito para isso, assim. Eu tinha leitura, isso já me garantia certo vocabulário, né? Mas estilo e tal não tinha, então começou brincando, assim, não tinha esse objetivo. Você definiu o seu gênero, é poesia? Então, hoje sim, quando eu comecei não era crônica, era conto, era várias coisas que não tinha nem como escrever o que era, né? Colocar em algum gênero. Era uma brincadeira, muitas vezes era poesia, em algumas não. Mas em um momento isso tornou-se apenas poesia, né? Então eu comecei a escrever só poesia e eu vi que realmente era o gênero que mais me fascinava. Mas é um gênero também que não é muito preso, assim. Preso quando eu aprendi poesia na escola, mas depois a poesia que eu conheci era muito livre, tinha vários formatos de poesia.
Inclusive a prosa poética, que é uma coisa que eu também gosto de escrever, a prosa, né? Às vezes parece um conto, uma crônica, mas é uma poesia, que é um texto mais... o texto poético é um texto mais trabalhado com a palavra, né? Assim, tem uma sensibilidade um pouco diferente da crônica, do conto. Isso eu gosto. E junto a esse gênero que você conseguiu se definir, está mais focado em trabalhar, veio também uma tipografia, uma fonte que você também adaptou do seu estilo. Eu antes não tinha isso, de ter uma cara visual, né? Brincava muito, mas brincava muito mal, mas brincava com a minha liberdade, né? Não estava para agradar ninguém. Então eu escrevia em cima de foto, escrevia com fundo colorido, fonte diversa. Mas os amigos que eu fiz na internet também, que são artistas também, gente do país todo, assim, começaram a pegar esses textos e dar uma cara muito mais bonita do que eu estava fazendo. Então eu falei, essa não é minha praia, eu não preciso gastar tempo com isso, porque eu tenho gente maravilhosa fazendo isso. E eles fazem muito melhor. Eu vou focar no texto, que é a coisa... E isso me dava trabalho também de fazer, eu gastava muito tempo. Então eu vou focar no texto, na poesia. Então eu vou encontrar uma coisa mais simples, que era o fundo branco e uma fonte simples. Não imaginei que aquilo seria uma fonte minha, né? Ela não é minha, mas acabou sendo uma assinatura, né? Quando as pessoas veem, elas reconhecem. É verdade, é verdade. Me marcam, falam, isso é seu, isso é mesmo. Fica fácil também de você se identificar, você identificar os seus textos, né? Fica, ajudou. Também foi outra coisa sem querer, mas tudo tem a ver, tudo faz sentido quando eu sou publicitário, você também tem muito know-how nisso, né? Vira uma marca mesmo, verdade, assim, né? Você é uma identidade. Identidade. Isso é bom. Foi sem querer, mas foi tudo muito bom, assim. E você também sentiu essa necessidade de ter essa marca, esse registro, essa sua identidade? Não, eu não senti a necessidade disso. Isso realmente foi naturalmente. As pessoas na internet me marcam quando alguém publica alguma coisa que é minha, mas parece que está dando crédito para ele. Eu entendo a intenção, brigue pela autoria e tal, mas eu não brigo, porque eu acho que isso tem muito mais a ver com a própria pessoa do que... Isso vai acontecer de novo, porque pessoas com essa intenção existem demais. Eu não quero lutar contra isso, eu não quero gastar energia contra isso, eu quero gastar energia escrevendo. Então assim, é claro que se a pessoa estiver, de certa forma, ganhando muita vantagem com aquilo e não esteja querendo dividir essa vantagem comigo, que seja qualquer vantagem, aí isso me incomoda, né? Porque você está roubando mesmo o mérito do autor, a gente precisa valorizar o trabalho autoral. Mas se não é isso, se a intenção não é assim, se você sente que não é, eu deixo passar, vou gastar meu tempo escrevendo e tal. Suas poesias, elas não terminam ali naquele quadradinho branco, a escrita pretinha. Ela tem ainda um texto, tem toda uma magia, gente. Pra quem nunca leu, por favor, né? Rola aí essa barrinha pra cima, porque tem mais texto, vale a pena se deliciar com aquilo. Que bom. Eu acho que a poesia tem isso, sabe? Eu acho que a diferença da poesia para outros gêneros é o que não está escrito mesmo, assim, né? Eu condenso, eu trabalho muito com a síntese, né? O menos possível no texto. Menos palavras, né? O mínimo. Sou minimalista mesmo, até para escrever. Até por conta da sua profissão, né? Com certeza me influenciou. Você precisa, de ser repente, rápido, chocar, ser rápido, atrair atenção. Tem impacto. Mas, então a poesia, eu acho que ela carrega essas coisas que não estão muito escritas, sabe? Significados que estão escondidos ali. Essa brincadeira com a palavra pode significar outra coisa. Tem um jogo de palavra, né? Então eu gosto disso, eu não gosto de entregar mesmo tudo, assim. Eu quero que... Claro que não é com a pretensão também de ser muito sabido, mas acho que a poesia tem essa característica. E também não é com a intenção de ser interpretado. Não quero que as pessoas definam o que está escrito lá e não pronto. É engraçado porque cada um vem e fala pra mim uma interpretação diferente que eu não tinha imaginado, né? E aí eu sei que realmente tem alguma coisa de poético nisso, porque a poesia tem na verdade são todas interpretações, né? Não é só a sua poesia, ela é isso, ela abre uma porta para a criatividade e imaginação das outras pessoas, não só a sua que escreveu naquele momento. Exato, é o que a pessoa está vivendo no momento, aquilo influencia a interpretar. As pessoas direto me mandam, falam, obrigado, isso me ajudou muito nesse momento, me contam histórias assim incríveis. Eu falo, cara, mas não surgiu desse momento e atingiu nesse momento e teve outra interpretação, isso é fenomenal, né? Isso não dá pra você programar de fazer isso. É uma coisa que vai acontecer naturalmente se você fizer naturalmente. Isso é muito bom. Você acredita que os escritores, principalmente os mais novos, ou até os que já têm uma certa experiência, eles brigam, eles disputam essa certa vaidade, atenção para a imagem deles, não tanto para a escrita?
Eu acho que hoje tem, eu acho que isso está bem misturado. As pessoas estão querendo escrever, mas ao mesmo tempo se encantam muito com o que a internet dá para a vida pessoal, para os elogios, para as coisas boas, né, que eles querem ouvir, então eles acabam postando mais sobre si. Acaba se confundindo um pouco, sabe? Acho que o projeto da literatura se perde um pouco com essa imaturidade, mas aí eu acho que o tempo cuida. Já que a gente falou de maturidade, essas fases de transições, me fala um pouquinho dos seus 2 livros. Tá. O primeiro é esse, o Azul, né? Cada coisa que escrevo, só pra dizer que te amo. Ele começou a ser feito em 2014, quando a editora Saraiva me procurou por e-mail, super legal. Então me convidaram, achei legal, fui para São Paulo, a gente conversou pessoalmente, saímos com o livro já quase pronto, eu escrevi um bocado para ele e fizemos uma coletânea desses 10 anos que eu tinha escrevendo. Então esse primeiro livro, ele é essa mistura assim, de coisas que eu escrevi em 10 anos e tem a participação de 10 amigos. E é uma mistura, e isso que eu ia falar, dos amigos que estão participando, é uma mescla também de imagens, fontes. Sim, ele reflete tanto o que eu vivi nesse período, assim, visual, as brincadeiras que eu fiz, mas claro, na escrita, né, que é o meu foco, mas também o que a internet viveu, sabe? É como a gente brincou de que esse livro poderia ser a gente abrindo os Instagrams e vendo as coisas acontecendo. Então, uma imagem diferente, cada página tem um visual diferente. Então, é uma brincadeira meio que um livro digital, mas impresso, assim, sabe? É como se fosse uma rede social mesmo aí de amigos que participam e cada um entrega a sua brincadeira numa página. É um livro, vou dizer, corrido, ele não tem capítulos. Não tem. Você pode abrir, o pessoal sempre fala, eu sempre abro num dia que eu tô, sei lá, aleatório, vou ler alguma coisa pra mim. Abre e deixa lá e lê depois no outro dia. Entendi. Não é contínuo. E o Telegramas? O Telegramas está saindo agora, gente, do forno. A gente terminou no final do ano passado, no meio do ano passado, foi para a editora e para a gráfica. No final do ano ele começou a ser impresso e agora ele está sendo distribuído. O Telegramas ele já foi diferente, aí a gente já pensou, né, depois do primeiro, vamos fazer o segundo, foi bom, então vamos. E as meninas da editora da Bem Virar, né, que é o selo da editora, de ficção e não ficção, sempre muito cuidadosa, a gente sempre fez muito junto o trabalho. E a gente desenhou ele junto. E convidamos um xará meu, Lucas Paulus, que é um artista mesmo, pintor, muito bom, muito impressionado com ele. Ele fez a capa e fez o interior também, né? Fez vários desenhos, várias pinturas para o interior do livro. Que gente, o livro é bem colorido, assim. Nossa. E ele conta uma história mais... Ele é uma brincadeira com essa coisa do telegrama, de ser uma coisa antiga, mas é naquele momento que você recebia uma mensagem breve e que tinha, de certa forma, algum impacto. O telegrama tinha isso, né? Eu vou usar ele porque eu preciso que a mensagem chegue logo. E é naquela velocidade que a gente não conhece hoje, né? Que era, sei lá, um telegrama demorava um dia, demorava Imagina hora. Guerra, né? E foi muito usado nisso, nesse período, né? Então a gente quis retomar isso para brincar também com a saudade da poesia, né? A poesia é uma coisa antiga que tem sido retomada hoje, assim, com muito carinho, a internet está dando espaço. Então a gente misturou para brincar com a mensagem curta, mas uma mensagem que traga tem um impacto de algum jeito, assim, poesia impacta, né? Então tinha tudo a ver. Com certeza. E ao mesmo tempo que a internet, que a gente está comentando, a gente vem dessa rapidez da internet, essa velocidade, que pode ao mesmo tempo fazer muito bem e também muito mal, pode construir uma pessoa. Sim. Que a gente nem conhece. A gente não conhece. Ela também está promovendo esse tipo de leitura. Sim. As pessoas estão ficando, às vezes, preguiçosas de pegar esse impresso, mas vão te acompanhar. Elas estão lendo, compartilhando, produzindo, criando, lembrando de alguém. Como é legal isso, como é interessante. É verdade. Eu acho que o cuidado é saber contar bem essa história, assim, né? Aproveitar esse momento que as pessoas, de fato, estão lendo na internet, né? As pessoas conversam hoje lendo, né? Que é o WhatsApp, e-mail, então a gente está lendo. Ao mesmo tempo a gente precisa melhorar a escrita para que a gente leia coisas melhores, coisas boas, né? Cada vez melhores. Mas a internet está lendo essa poesia aqui, né? O livro acho que a experiência é diferente, exatamente da gente, como se a gente estivesse entrando no cinema, né? A gente vai parar para ler o livro, diferente da gente estar no celular, então. E além da experiência física, do valor que tem isso ainda. Mas a internet com certeza é um grande propulsor disso, assim. Ela está incentivando muita gente a escrever, muita gente a ler. E muitos autores estão vindo hoje, surgindo com mais facilidade por conta da internet. Muita gente boa, inclusive. Muita gente boa.
Eu vou pedir para você citar, assim, umas 3, 4 pessoas que você tem Pô, eu te tenho que citar motivado a mais. ler. Motivado Fica a à ler? vontade. Que você, assim, costuma ir atrás dessas pessoas no Instagram, em alguma rede social dessas pessoas. Pode ser os livros também, se você quiser. Claro, não. Mas um dos primeiros, assim, os primeiros que eu conheci, que eu fiz contato, inclusive estão nesse livro, né? São os artistas que desenharam, e que estão levando mensagem com uma cara mais bonita e tal. Fica mais pronto para a internet, né? O Flavinho, a Marina, o Felipe que fez a capa, a Jade, pô, tá todo mundo aqui. Tem os que eu conheci há mais tempo, tem o Pedro Gabriel, eu gosto muito da Clarice Freire, do Pó de Lua. São pessoas que estão nessa mesma época, assim, estão dividindo. Aí tem o Zac, a gente é amigo também, a gente se encontrou em 2 eventos, já foi muito legal. O Matheus, o Thiago, pô, eu vou cometer pecados enormes de não lembrar. Não vai, gente. Por favor, vocês entendem, claro, né? Que vão entender. Olha, ele tá esquecendo, gente, mas ele lembra de muita gente boa mesmo, assim. Então a internet tá cheia de gente bacana. São alguns exemplos pra gente mostrar para essas pessoas também irem atrás, entendeu? Nas redes sociais. A gente quer incentivar vocês também, não só a leitura, mas a criatividade, entendeu? Vocês também podem ser autores de textos, da vida, cara. Usar... uma coisa que é super interessante, ele tem tatuado amor no braço também. Eu tenho 2 versos meus pequenos, assim, pra não pedir autorização pra ninguém, eu pedi pra mim mesmo. Tá liberado. Tá mais free, tá mais fácil de fazer, que é amores maduros não caem do pé, que isso é uma coisa que eu acredito mesmo, assim. A gente falou um pouco que eu acredito muito no amor, não numa coisa entre o casal só, né? Claro que também. Claro. Claro que eu vivo isso também, sou casado. A Renata me incentiva muito na poesia, mas minha família me deu muito amor, meus amigos, então eu sou rodeado por isso, então o amor ele é muito importante para mim, assim, ele tem muito mérito na minha vida, assim, né? Então eu gosto de falar sobre ele por isso. Mas Amores Maduros não caem do pé, acredito, e Amor Atrai Amor, que é de uma... um cara fenomenal, ó, vou lembrar devagar, Fábio Maca, ele que desenhou essa fonte do Amor Atrai Amor, e o tatuador que fez na fonte dele, né? Mas o Fábio Maca é fenomenal, cara. São pessoas assim que o Pedro do Um Cartão, essa galera eu já encontrei muito. O Alê do Letras Garrafais, que faz um projeto incrível em garrafas e deixa em São Paulo pra galera pegar e tal. Então assim, isso tudo tá acontecendo na internet, basta a gente ter esse interesse e falar, o que será de legal que tem? A internet tá aí, né? Exatamente. A gente usa como a gente quer. Exatamente. Pra ver besteira, pra ver bobeira e pra ver coisa boa também. Gente, é uma facilitadora, né? Mas a gente tem que saber o nosso foco, o nosso objetivo. E essa questão de espalhar telegramas mesmo, como eles chegavam antigamente, hoje eles chegam pra gente de maneiras mais rápidas, né? E digitais. Mas a gente tem que buscar espalhar essas palavras e aprender com elas, não simplesmente... A gente está falando dessa coisa de autoria e tal, é interessante. Hoje é muito fácil você só compartilhar, você já está dando o crédito para quem escreveu. Ajuda mesmo, assim, não ajuda no sentido financeiro, mas de dar um incentivo para o autor, para a pessoa que gasta tempo fazendo um trabalho autoral. Exatamente, gente, não é simples, não é fácil escrever, né? Às vezes você para escrever uma linha, o pouquinho que você escreve, não é? Depende de tantas outras coisas, né? Depende de você se interessar, você estudar, você se preparar para aquilo e naquele momento gastar energia para aquilo, pensar, né? Ter carinho com isso. Então, o crédito que eu falo o reconhecimento que aquele trabalho é um autoral, ele é importante e não só isso, ele é bonito, né? Você está falando, autor, continue, eu estou aqui para te incentivar e fui impactado por isso. Ou não, né? Se não foi, mas se sim é isso, é tipo, continue, é um incentivo. Não é financeiro, a gente não ganha dinheiro com essas coisas, mas com compartilhamento não é isso. Se você quer compartilhar, então valoriza o trabalho autoral, que é muito bonito. É isso, é valorizar. Né? Hoje você está na área, você continua publicitário, está atuante, mas às vezes a gente não tem aquele reconhecimento dos nossos chefes e a gente nem precisa, a gente sabe que está fazendo o nosso trabalho. Quando não vem uma coisa ruim, a gente sabe. Pô, mas continua dando os créditos, né? Na rede social, gente, que qualquer pessoa vira da noite pro dia. Então é isso, e ele já está há mais de 10 anos
uns 12 anos, É, né? uns 12 anos. Criando. É, Então, assim, na pô, poesia. com 380k, vários seguidores, incentivadores, é bom que vocês ainda compartilhem e deem os créditos. Eu defendo muito isso também. Eu acho que é necessário para as pessoas não terem esse hábito de roubar o texto, as palavras dos outros. Eu ia falar para você, deixar uma dica, ideia, sugestões para as pessoas que estão criando, para não desistirem. Mas você já falou tanta coisa, mas se você quiser completar mais alguma coisa... Eu acho que sim, eu acho que a internet ela é muito rápida, né? E isso cria um senso na gente que as coisas precisam acontecer logo, né? E jamais, não é. A internet realmente é rápida porque a gente se conecta mais rápido, mas a gente precisa construir as coisas com mais solidez, né? Então, assim, a coisa que eu diria, tenha calma e persista realmente no projeto que te dá prazer, né? Persista e acredita nele, assim, acredite mesmo. Porque com o tempo, se é um trabalho autoral e é um trabalho feito com gosto seu, de alguma forma, não é tendo mais seguidor ou mais compartilhamento só. De alguma forma isso vai voltar para você, seja com mais aprendizado, seja com bagagem, seja com prazeres que você teve esse momento todo. Você vai se tornar uma pessoa mais feliz fazendo isso, então tenha calma. Não espere que a internet amanhã, todo mundo amanheça te seguindo no Instagram. Isso não tem valor, isso é efêmero. Amanhã a internet, desliga a internet e a gente perdeu tudo isso, né? Apertar o botão aí, não sei quem tem que apertar esse botão, mas se apertar esse botão acabou a graça da metade da galera. É verdade. Então o valor não é esse. Vamos procurar o valor na coisa que te dá a felicidade de verdade. Exatamente. Não seja efêmero. É isso. E calma. Gente, publicitário, escritor, um cara super humilde, super humano. Ele não escreve só sobre amor, então vocês podem vasculhar todas as poesias dele, todos os textos. Vocês vão encontrar muito conhecimento. Beleza? Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada a você. Muito bom. Um papo rápido, mas acho que dá pra começar a conversa com você. É um belo início da nossa temporada, do tipo assim, mais uma vez, hein? Inscrevam-se no nosso canal, acompanhem os nossos conteúdos, compartilhem, façam isso viralizar, assim como as palavras e as poesias do Lucão. Beleza? Muito bom. Valeu. Obrigada. Obrigadão, gente. Beijão. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até o próximo. Agora eu tenho que fazer o meu, Ed. Agora o último, a foto. Pra gente poder... uma foto? Cheers. Deixa eu... E esse aqui tá gravando também, ó. Ela continua gravando. Pegar uns bastidores aí. Outra.